Alô, bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estou começando já a live para ir dando tempo para os irmãos irem chegando e se conectando e também convidando os outros irmãos. Também eu sempre peço que os irmãos que vão entrar na live me dêem um retorno, se o som tá chegando direitinho. Então, alô, bom dia, bom dia. Olá, meus irmãos, vamos acordar, bom dia, vamos chegando, estou esperando os irmãos para nós podermos começar o nosso estudo bíblico. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link.
Meus irmãos, eu estou esperando vocês chegarem. Bom dia. Quem for chegando, por favor, os irmãos que chegarem, manda o link lá no WhatsApp da igreja para mim, por favor, para os irmãos poderem participar também, se quiserem. Aqui eu não consigo ver quem foi ou quem é que está entrando na live por enquanto. A irmã Regina chegou. Paz do Senhor, irmã Regina, bom dia. Então nós já estamos com um irmão que chegou para participar conosco do estudo bíblico. Graças a Deus. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos e, dependendo for, a gente começa o estudo bíblico com a esperança de que depois, pelo menos, os irmãos assistam o estudo bíblico que vai ficar disponível na página da igreja e também à disposição dos irmãos que quiserem
compartilhar o estudo. Louvamos a Deus também pela família, irmão Alexandre, irmã Regina, Paracelos, que ontem nós fizemos o culto lá, e também a Ivone, a mãe da irmã Janaína, que nos cedeu a sua casa e preparou um ambiente lá que ficou praticamente uma igreja. E paz do Senhor, irmã Regina. Ficou uma igreja lá. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Regina, do irmão Alexandre e da Ivone, a mãe da Janaína, que nós participamos de um culto maravilhoso ontem lá. Deus seja louvado pela vida de vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela recepção que os irmãos nos proporcionaram naquela noite fria de ontem. Mas estávamos lá e foi um culto maravilhoso. E também saudar com graça e paz os irmãos que estavam presentes ao culto ontem e agradecer a presença de cada um de vocês. Deus que em Cristo vos recompense e vos abençoe. Pastor Wellington também já chegou e eu vou pedindo que os irmãos, então, se puderem compartilhar ou abrir sala de vídeo, isso vai ajudando os irmãos a nos encontrarem. Eu, como não sei muita coisa de rede social e essas coisas de live, não consegui colocar o link lá ou fazer outra coisa para facilitar os irmãos a acessarem. Mas eu peço ajuda também aos irmãos nesse quesito. Então, Deus abençoe os irmãos e nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico hoje, dando seguimento à carta de Paulo aos Efésios, que tem muita coisa a nos ensinar, tem muita coisa que nós podemos extrair daqui para o nosso elevo espiritual. E hoje nós vamos, Pai do Senhor, irmã Jane. Irmã Jane, por favor, se puder, compartilhe o link lá no WhatsApp da igreja. E hoje eu vou incluir o pastor Wellington e a pastora Adriana lá no WhatsApp da igreja. O pastor Wellington e a pastora Adriana, né, eu também tenho grande satisfação em dizer que são meus parentes. Aliás, eu gostei muito da explicação que o pastor Wellington fez de meus parentes, né? Não é um parente distante, mas é um parente próximo do coração. E eu também tenho em grande estima e consideração os irmãos. Grande respeito também pela pessoa que os irmãos são. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão vindo cooperar conosco aqui. O pastor Wellington e a pastora Adriana estão se membrando na Igreja Betel. Então isso para nós também é motivo de grande alegria, porque Deus tem nos enviado socorro, tem nos enviado ajuda. Deus seja louvado, meus irmãos amados, pela vida de vocês. Meus irmãos, se você puder, eu acho que a gente já pode começar. Nosso estudo vai ficar aí disponível para os irmãos. Então, os outros irmãos que chegarem, poderão acessar depois o estudo. Eu espero realmente que acessem os estudos depois da igreja que está disponível lá para os irmãos, para o seu elevo espiritual. Hoje nós vamos meditar aqui, vamos pensar um pouco na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de 22 ao versículo de número 30. Então, se os irmãos tiverem uma Bíblia perto de você, vai ajudar bastante, vai facilitar, porque nós vamos comentar estes versículos. O som tá bom, irmãos, aí do outro lado? Os irmãos que já chegaram? Estão ouvindo direitinho? Tá tudo certo?
Então, o texto é Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 22 ao versículo de número 30. O irmão Jonas também estava aí nos assistindo. Deus abençoe, irmão Jonas. E versículo 22 do capítulo 2 de Filipenses nos diz assim: E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Crente também fica doente, né? Pode até morrer. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu até pensei, de colocar um título desse estudo hoje, este aqui, honrai sempre a homens como este. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade em que a gente pode focar somente a pessoa de Epafrodito. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de imitar. Quais são os modelos de liderança de cristãos que nós devemos imitar? Que nós devemos mirar a nossa fé. Eu já coloquei no título aí: imite aqueles que se provaram nas adversidades. Quem são as pessoas que nós devemos imitar, então? Pessoas que se provaram, que provaram ser homens de Deus, mulheres de Deus, na adversidade. Porque é bem certo que ser homem de Deus e ser mulher de Deus e dizer eu sou de Deus no momento que tudo vai bem, no momento que não tem pandemia, isso é muito fácil. Agora, nós devemos imitar a fé, devemos imitar o caráter, a disposição de pessoas que se provaram o seu valor e provaram o seu conteúdo no momento das adversidades, no momento que a coisa era contrária, no momento que se exigiu uma dose de coragem, de dedicação e de lealdade à pessoa de Cristo e a responsabilidade em relação à obra de Deus. Os irmãos viram aí que Paulo começa, então, relembrando aos filipenses: conheceis o seu caráter provado.
pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Essa analogia é uma analogia belíssima que Paulo está fazendo aqui. É de uma beleza singular. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que no mundo antigo, antes da Revolução Industrial, a maioria dos filhos, ele seguia a vocação dos seus pais. Por exemplo, se o pai fosse lavrador, com muita probabilidade, quase certo de que o filho também seria um lavrador. Se o pai fosse um padeiro, o filho também inevitavelmente seria um padeiro. Se o pai fosse um carpinteiro, como até no caso do próprio pai de Jesus, que foi José, que era um carpinteiro, então o filho também seguia essa vocação. O filho seria também um carpinteiro. Então, o que Paulo está dizendo aqui era exatamente isso. Que o principal aprendizado de um filho naquela época era o seu pai. O filho imitava aquilo que aprendia do pai. Então, o filho ficava ao lado do pai enquanto o pai trabalhava e o filho ia absorvendo aquele conhecimento que o pai ia passando para ele. Os macetes da profissão, os objetivos, ensinava tudo o que sabia para o filho. E passo a passo, o conhecimento do filho em relação à profissão do pai ia aumentando. Hoje em dia, essa imagem ela é menos forte para nós, até porque os filhos hoje quase sempre não seguem a vocação profissional dos seus pais. E até por algumas questões muito peculiares. Os nossos filhos, por exemplo, eles não acompanham mais o nosso dia a dia na empresa em que nós trabalhamos. Eles não estão lá no escritório onde eu estou acompanhando o meu dia a dia. Então, eles não têm essa vivência, não acompanham, não sabem como é que o pai trabalha. Então, é lógico, é claro que também acabam não absorvendo essa paixão pela profissão que os pais tinham. Os filhos hoje, os pais não compartilham mais da profissão que eles têm com os filhos. Então fica realmente muito difícil. Mas na antiguidade, na época que Paulo está escrevendo aqui, Paulo está baseado nesse modelo antigo, em que o filho está lá na padaria junto com o pai, aprendendo do pai, absorvendo do pai todo o conhecimento que o pai tinha da profissão. Então é nisso que Paulo está dizendo, que conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho serve ao pai, como um filho ao pai. Ele observou, Timóteo teve aqui o Paulo como seu pai na fé e como seu mentor espiritual. Foi de Paulo que Timóteo absorveu todo o seu conhecimento a respeito da obra de Deus, como é que ele deveria falar, como é que ele deveria se comportar, como é que ele deveria agir. Então, Paulo não foi apenas o pai espiritual de Timóteo, mas foi também o seu mentor. Foi de Paulo que ele aprendeu, foi de Paulo que Timóteo teve o privilégio de aprender. Então, nesse contexto, Timóteo foi examinado minuciosamente por Paulo. E depois Paulo vai dizer que ele, sendo examinado, foi por fim aprovado, disse Paulo. Ele serviu ao Senhor,
sob a mentoria de Paulo, aprendeu de Paulo, e depois disso Paulo vai dizer que ele foi aprovado. Né? Que coisa interessante, né? Que bela analogia que está sendo feita aqui. Então Paulo se sente absolutamente tranquilo de enviar uma pessoa como Timóteo para os irmãos da igreja de Filipos, porque Paulo ele aprovou a conduta ministerial de Timóteo e Paulo estava então pronto para enviá-lo, tranquilamente sabendo que ele vai fazer um bom trabalho porque ele foi provado. Irmãos, isso é muito importante porque pessoas que nós devemos imitar é assim. Imite pessoas que se provaram nas adversidades. Imagine quantas adversidades Timóteo não passou ao lado de Paulo. Imagine quanta coisa Timóteo não viveu, né? As chibatadas que Paulo levou na obra missionária, as prisões que Paulo sofreu e está sofrendo aqui, e Timóteo acompanhando toda essa trajetória da vida de Paulo. Então, quais são os obreiros que nós devemos imitar? Quais são as lideranças que nós devemos ter como exemplos para nós? São lideranças que foram provados nas adversidades da vida, e eu poderia dizer que eles foram provados nas universidades da vida. Não é a universidade de um banco acadêmico, mas é a universidade da vida. Eles foram provados, passaram por uma prova, fizeram uma prova na universidade da vida e depois eles foram tidos como aprovados. Tiraram nota 7, que é o mínimo que se deve tirar numa universidade para passar sem ter, uma média 7, para passar sem ter que fazer um exame e ser reprovado. Então, Timóteo foi aprovado na Universidade de Paulo. Que privilégio e que lição. Pessoas que só devem ser alçadas ao ministério pastoral, ao ministério da igreja, pessoas provadas. Nós devemos, irmãos, ter muito cuidado para nós não aprovarmos pessoas novatas, que não foram provados, ou então os pavões que promovem a si mesmos. Pessoas para serem alçados à liderança do povo de Deus tem que ser provado antes, provado na universidade e nas adversidades da vida. Não devemos imitar pessoas novatas na fé, aventureiros que não foram provados, ou pessoas que são pavões que promovem a si mesmos. Então, essa é a lição que Paulo está fazendo a gente pensar aqui. Ele diz que Timóteo foi para ele como um filho que serviu ao lado de seu pai. E Paulo diz, está tranquilo enviá-lo, e ele diz, e com efeito é que espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Então, Timóteo vai servir aqui como um precursor de Paulo, vai na frente de Paulo, que também Paulo espera chegar ele mesmo em breve. No verso 24 ele diz que está persuadido pelo Senhor de que também ele mesmo brevemente vai ter um encontro com os irmãos filipenses. Então, quais são as pessoas e os líderes que nós devemos imitar? Imitem pessoas que foram provadas na universidade e na adversidade da vida, como Timóteo, que aprendeu com Paulo, que se submeteu à liderança de Paulo, que sofreu junto com ele as adversidades do ministério. É por isso também, meus irmãos, que voltando da Paraíba, eu voltei fortemente inclinado
aqui a Igreja Betel, quando ela tiver sua estrutura de escolha dos seus obreiros, e que se Deus permitir, a gente conseguir uma parceria com o pastor Arimateia lá na Paraíba, e já até falamos sobre isso lá, que a gente mande os obreiros aspirantes ao ministério pastoral passar lá uns 15, 30 dias em missões no Nordeste brasileiro. E seguir os passos do pastor Arimateia uns 30 dias, visitando comunidades a 18 quilômetros. Eu não estou certo aqui, mas no Riacho de Boi, onde a gente saiu de Coremas e foi para Riacho de Boi, são 18 quilômetros, 6 quilômetros numa estrada razoável e depois 12 quilômetros numa estrada absolutamente íngreme, cheio de curvas, não tem asfalto, é só poeira, é só barro, para o irmão dar assistência lá a uma família de 4 pessoas, 6 pessoas. E inclusive se recusou a fechar o trabalho porque lá tinha 4 ou 6 almas que precisavam de assistência espiritual. E aí, ensina na escola dominical, prega no culto da tarde, vai em casa, toma um banho, volta de novo para o culto, não dá tempo de jantar, vai prega de novo no culto da noite e depois vai jantar e vai dormir tarde da noite, no outro dia tem trabalho de novo para fazer. É um obreiro que foi provado. E aí, mais distante ainda, o pastor Hélio me levou numa estrada onde o pastor Arimateia deu perda total em um Classic que ele tinha, que realmente não dá nem para entender como é que dá perda total num carro, numa estrada daquela, que não tem uma curva forte, não tem absolutamente nada. Mas a gente foi no lugar à noite, que eles fazem esse trajeto a pé ou de moto, com 2 pessoas na garupa de uma moto ou 3, e não dá para enxergar um palmo na frente se apagar a luz da moto ou do carro. Para dar assistência também a 4 pessoas que ficam numa capelazinha que tem num sítio, numa fazenda. Né? E os irmãos lá dentro cantando e um coral de sapo do lado de fora fazendo a segunda voz. Né? Então tinha lá um coral de sapo. E eu vi lá, mais ou menos, devia ter uns 50, 60 sapos do lado de fora. Mas eles vão dar assistência a 3 pessoas lá onde ninguém se importa. Hoje, nós temos obreiros, temos lideranças nas igrejas hoje que, infelizmente, só se sentem confortáveis se eles tiverem uma grande plateia para se apresentarem. Imagina, ficar pregando para uma irmã, 2 irmãs, 3 irmãs no ciclo de oração, ou então dando ensino numa live dominical para 3 pessoas, igual eu estou hoje aqui, com 3 irmãos me assistindo do outro lado. Querem plateias. Mas o preço que deve se pagar para servir a Deus no ministério pastoral é o preço, muitas vezes, de ir atrás de uma alma só. Esse foi o exemplo do nosso Senhor, que saiu, e diz o texto lá de João, capítulo 4, né, da mulher samaritana, de que o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Ele foi atrás de uma mulher que estava lá na beira de um poço. E naquele texto fica clara a paixão que Jesus tem por uma única alma. São obreiros que devem ser provados e que só devem ser imitados e só devem ser colocados como exemplo para o rebanho depois de serem provados, depois de provarem a sua fé, o seu valor, o seu compromisso, o seu comprometimento com a obra de Deus. É assim que nós vemos aqui. Servir em obediência como um filho ao Pai. E essa é uma imagem tão maravilhosa, meus irmãos, da gente pensar, né, que a gente deve imitar pessoas assim. É desses que nós devemos nos valer. Segunda coisa, Paulo também vai falar de Epafrodito. E ele aparece aqui no versículo de 25 a 30. Os irmãos podem observar no texto que nós lemos, de 25 a 30 do capítulo de número 2, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro,
vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Fica claro aqui, nesse parágrafo que nós lemos, que Epafrodito ele era oriundo, né, daquela igreja. E Paulo está citando Epafrodito aqui como um obreiro, um exemplo de homem a ser honrado. Ele é citado aqui: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai homens como este. Epafrodito é colocado aqui como um modelo de obreiro a ser imitado, que a igreja deve honrar a homens como Epafrodito. E quais são as características de pessoas que devem ser honradas? Porque Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos até Paulo, com ajuda financeira para Paulo, era de lá, e agora Paulo está mandando Epafrodito de volta, porque Epafrodito ele pegou uma doença mortal. Provavelmente ele deve ter sido contaminado pelo Covid-19. Pois é. Fazendo a obra de Deus. É claro que eu estou contemporaneizando, né, porque o Covid-19 surgiu recentemente. Mas ele, diz o texto, ele sofreu de uma doença mortal. Arriscou a própria vida, diz Paulo, para poder fazer a obra de Deus. Estava disposto a morrer para fazer a obra de Deus. E Paulo vai dizer para honrar homem como esse aqui, que a igreja deve honrar pessoas como essa. E quais são as características de um obreiro que deve ser honrado pela igreja? E Paulo vai nos dizer aqui que deixa eu ver. Versículo de número 25, diz assim: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vocês viram o caráter de pessoas que devem ser honradas dentro da igreja? Normalmente hoje as denominações estão honrando pessoas que são bons dizimistas. Qual é o nome que nós vamos separar aqui para o pastorado da igreja? Vamos separar o irmão que é dizimista, o maior dizimista da igreja, dizimista fiel. Primeiro requisito que se analisa nas comunidades hoje, para se escolher um obreiro, não é mais o seu caráter provado, não é mais a sua fé provada, não é mais a sua honradez. É a quantidade de moeda que se coloca no cofre da igreja. Talvez seja por isso que nós temos uma decadência tão grande de lideranças na igreja contemporânea. Porque os critérios que se usam para levantar esses obreiros e para escolhê-los são critérios absolutamente antibíblicos. Qual é a pessoa que deve ser honrada na igreja? É a pessoa que dá mais oferta na igreja? É a pessoa que dá o maior dízimo na igreja? Paulo vai dizer que não. Qual é a pessoa, então, que deve ser honrada e que deve ser tida como modelo a ser imitado pelos crentes? Primeiro, é aquele que é irmão.
irmão. Porque Paulo vai dizer assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Irmão. Irmão é outra palavra que perdeu o impacto, mas aqui nessa época, essa palavra irmão significava algo muito maior do que hoje. Porque hoje está tão triste a situação que tem irmão de facção criminosa, irmão de clube de futebol, a gente passa na rua, as pessoas se cobram, e aí, irmão? E aí banalizou a palavra. Mas irmão aqui, irmão é aquele que é a filial do outro, é aquele que olha para o outro como uma extensão de si mesmo, que o tem em grande estima e em grande consideração. Irmão e cooperador. Cooperador. Gente que coopera com a igreja, coopera com a obra de Deus, coopera com seus irmãos. Outra coisa, companheiro de luta. Companheiro de luta. Gente que está lado a lado lá. Ele estava lado a lado com Paulo. Paulo estava na cadeia e Epafrodito estava lá junto. Paulo estava nas viagens missionárias, Epafrodito também estava. Lá na cidade de Filipos, de onde Epafrodito era, estava lá também participando da luta da igreja lá. E esse Epafrodito, se desgastando na obra de Deus para cumprir seu ministério, adoeceu. O texto de Paulo aqui vai dizer que ele adoeceu de uma doença mortal. Colocou a própria vida em risco para servir a Deus e a servir aos irmãos. São pessoas como essa que devem ser honradas nas nossas comunidades. Pessoas que estão prontas a servir o próximo, a servir a Deus, a servir a obra de Deus, mesmo que a sua própria vida esteja sendo colocada em questão. Pessoas que não se acovardam diante das situações da vida, mas que se colocam na brecha, que se colocam à disposição do Espírito para serem usadas. Paulo vai dizer isso. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Viram que coisa linda? Esse irmão aqui, o Epafrodito, esse irmão, ele está triste aqui, para os irmãos terem uma ideia, ele está triste porque a igreja de Filipos ficou sabendo que ele tinha adoecido, e adoecido mortalmente. E ele estava muito triste, queria ver os irmãos, porque ele soube que os irmãos souberam que ele estava doente. Olha a preocupação que ele tinha com a igreja. Os irmãos, ele está triste aqui, preocupado com a igreja, porque a igreja ficou sabendo que ele estava doente. É o comprometimento com a obra de Deus. Infelizmente hoje, os obreiros que nós temos, muitas vezes são obreiros que não se preocupam com a igreja. Tanto faz como tanto fez. Mais importante para eles é cuidar de suas próprias vidas do que cuidar do ministério que Deus lhes entregou. Que Deus tenha misericórdia de obreiros assim. Que Deus tenha piedade. E que a igreja seja madura o suficiente para não imitar o seu mau exemplo. Nós devemos aqui também atentar para uma palavra que aparece aqui, que Paulo vai colocar neste parágrafo. Eu quero ponderar com os irmãos em uma palavra que Paulo diz aqui. Epafrodito, diz Paulo, arriscou a sua vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Essa palavra, essa palavra aqui, que está sendo usado por Paulo aqui, suprir a vossa carência de socorro para comigo, é uma palavra que no grego ela é usada normalmente para atividade de culto. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, que Epafrodito
Epafrodito estava... Deixa eu pegar o texto aqui, porque aí fica mais fácil de eu dizer para os irmãos. O versículo de número... versículo 30, que diz na última parte: para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Essa aparência suprir a vossa carência de socorro poderia ser traduzida aqui como a vossa carência de culto para comigo. Ela é usada, essa palavra no grego é usada para atividade religiosa, para atividade de culto. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que Paulo está querendo informar, é que ele encarava a forma de Epafrodito servi-lo como um culto que era oferecido a Deus. Então não era apenas serviço a Paulo. Ele estava suprindo a carência de culto dos irmãos filipenses para com ele. Então Paulo encarava a atividade de Epafrodito e a atividade da igreja de Filipos para com ele como não apenas um serviço a ele, mas um culto a Deus. E aqui, meus irmãos, é outra coisa para a gente ponderar e da gente pensar. Porque a gente resume a vida hoje, as pessoas estão resumindo suas vidas hoje, dizendo que estão cultuando a Deus, mas cultuando a Deus só no domingo. Atividade de culto, de louvor e de adoração para muitas pessoas nas comunidades hoje se resume apenas aos domingos. E Paulo está dizendo que aquela atividade que Epafrodito fez para com ele, sendo enviado pela igreja de Filipos com uma oferta para ajudar Paulo nas suas despesas, essa atividade para Paulo é como se fosse um culto a Deus. Isso quer dizer, então, que o obreiro que deve ser imitado, e aqui Epafrodito é colocado como esse modelo, é um modelo de culto não apenas num dia da semana, ou numa atividade de cantar no culto, ou de pregar no culto, ou de dar aula. Não, não é apenas isso. É isso, mas não é apenas isso. É que toda atividade da vida, ela deve ser feita para Deus, na presença de Deus, como um verdadeiro culto a Deus. Os irmãos viram aqui, onde é que aparece aqui a atividade de culto de domingo aqui nesse trabalho de Epafrodito? Ele levou uma oferta, estava lá ao lado de Paulo, para servir a Paulo. Então, toda a atividade da nossa vida, ela é uma atividade de culto. E é tão verdade isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, que apresenteis a Deus o vosso culto racional. O vosso culto racional, apresenteis o vosso culto racional. Corpo, alma, espírito, tudo em cima do altar. Ou seja, o culto é tido no Novo Testamento como a totalidade da vida. Não se resume a uma hora de culto dominical, não se resume a uma atividade que é feita no ambiente da igreja, mas ela se resume à atividade da vida. É a vida toda, todo dia. Pessoas que entendem que vão para a igreja para adorar a Deus, entre aspas, adorar a Deus. Hoje eu vou no domingo para a igreja para adorar a Deus e durante a semana não tenho o menor compromisso, não tenho o menor comprometimento e não tenho a ciência, a consciência de que estão na presença de Deus, ainda não entenderam o que é verdadeira adoração no Novo Testamento. Porque verdadeira adoração aqui não diz respeito a um dia só, se diz respeito à totalidade da vida. Tudo o que fazemos é para Deus e para a glória de Deus, seja no ambiente de culto ou seja fora dele. As atividades da vida devem ser encaradas como uma adoração. E Paulo diz, ele supriu a necessidade de culto que vocês tinham para comigo.
atividade religiosa. Atividade religiosa, atividade de culto. Servir ao irmão, se colocar ao lado dele, ou servir a Deus todos os dias da semana. Eu não estou diminuindo aqui a necessidade de nos reunirmos como igreja, um corpo completo no domingo para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus individualmente, nas nossas casas, na empresa, na faculdade, durante a semana, mas no domingo nós nos reunimos como corpo de Cristo para adorarmos ao Senhor. Isso é recomendado pela palavra de Deus, e isso fortalece a comunhão dos santos, fortalece a comunhão da igreja, isso é salutar, é importantíssimo, mas não é um substituto do culto que se presta quando ninguém está vendo. Não é um substituto do culto que deve ser oferecido com a totalidade da vida, corpo, alma e espírito sendo colocados diante de Deus como um aroma suave que sobe à presença do Senhor. O culto é toda a atividade da vida que se faz. E aí, Paulo vai dizer: honrai sempre homens como este, porque ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de culto para comigo, de socorro, de culto para comigo. Ele estava disposto a dar a própria vida para cumprir seu ministério. Resumindo, imite aqueles que provaram a si mesmo nas dificuldades da vida, não os novatos, não testados ou os pavões que adulam a si mesmo. Imitem pessoas como ele. Honrem pessoas como ele, diz Paulo. São pessoas assim que nós devemos honrar, são pessoas assim que nós devemos imitar. Foi o seu compromisso de Epafrodito, de ajudar a Paulo que o levou até Roma. Viagem essa que quase lhe custou a vida. E tudo isso está ligado ao culto, ao serviço religioso que se presta. Ou seja, a adoração simultaneamente era auxílio de Paulo e era uma oferta a Deus. Epafrodito poderia muito bem ter ficado em casa, ter deixado Paulo lá na prisão. E se ele tivesse ficado em casa, provavelmente teria evitado de ter pego esse vírus aqui, essa doença, e ter se contaminado e quase morrido. Mas ele encarava seu serviço como um culto a Deus. E encarava isso como um ministério que deve ser feito simultaneamente aos irmãos e a Deus. Se Epafrodito tivesse ficado em casa, fique em casa, não teria se contaminado. Mas pegou uma doença mortal nessa viagem que ele fez até Roma, quase morreu, uma doença que lhe acometeu mortalmente, mas ele fez isso como um culto ao Senhor, com uma oferta que se dá ao Senhor. São pessoas assim que nós devemos imitar. Não são novatos. E agora, meus irmãos, eu digo, onde é que está aqui alguma atividade de culto de domingo que aparece nessa atividade de Epafrodito? Onde é que aparece aqui? Essas atividades de culto que as pessoas fazem completamente longe da vida das pessoas. E terminando, eu quero dizer para os irmãos: sigam um líder dessa estirpe. Sigam pessoas que foram provadas nas adversidades. Não sigam novatos, neófitos e pavões que se promovem a si mesmos. Honrem pessoas que estão dispostas a dar a sua vida como um culto a Deus para servir a Deus e a sua obra, a servir aos irmãos e a obra de Deus. Ele foi provado. Timóteo
Epafrodito foi provado pelas dificuldades. Não estamos falando aqui de um novato prepotente e que se pavoneia a si mesmo para sua autopromoção. São líderes na estirpe de um Timóteo e na estirpe de um Epafrodito, que nós somos conclamados nessa manhã a imitar. Que assim seja com a Igreja Betel. Que assim seja para conosco. Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos que conseguiram acordar nesse dia frio e que vieram aqui me fazer companhia, mesmo uma companhia virtual, mas vieram me fazer companhia nesse domingo pela manhã. Deus os abençoe e Deus vos guarde, que Deus no seu amor vos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia. Muito obrigado pela sua presença aqui. À noite, às 18h30, sem atrasos, nós vamos começar o nosso culto de louvor a Deus. E eu quero contar mais uma vez com a sua presença. É a Rua Paranaense, o 1168. Nós, se o Senhor não voltar, se Deus nos permitir, estaremos lá para louvar a Deus juntamente com a igreja, o corpo de Cristo reunido. Um beijo grande no seu coração, que Deus lhe dê um ótimo dia de domingo, que a sua casa e a sua família sejam abençoados em nome de Jesus. Um beijo no coração dos irmãos, estou com saudades de vocês e espero revê-los logo no culto à noite para nós desfrutarmos da presença um do outro e da presença do nosso Deus que é soberano. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja, com ela permaneça agora e para todo sempre. Um beijo no coração de vocês, minha gente. Que Deus os abençoe e Deus os guarde em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus permitir, tá bom? Um abraço para os irmãos, um beijo no coração.